Opa duelistas, aqui é o Joe e eu sei que você que é fã de Yu-Gi-Oh! 5DC já deve ter entrado no vídeo com sangue nos olhos, mas relaxa que você vai entender o porquê desse título. No vídeo de hoje eu estou trazendo uma entrevista que saiu recentemente no Japão, com um dos caras que trabalham no anime de Yu-Gi-Oh! E ele deu vários detalhes inéditos sobre a franquia e principalmente explicou o processo de como são criados os duelos do anime. Porém a parte mais interessante da entrevista é a que ele explica como 5DC mudou o rumo da franquia e deu início à ruína dos animes de Yu-Gi-Oh! Então calma que não vai ser nada relacionado à qualidade de Yu-Gi-Oh! 5DC, e sim é um outro fator. Então se está curioso para saber dessa história direitinho, já deixa logo o like no vídeo e por favor cara, se inscreve no canal se você for novo. E também compartilha o vídeo com os amigos, traz pessoas novas para o canal, isso ajuda muito. Por favor cara, dá essa força para o canal continuar aqui firme e forte. Então é isso, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bem, devido ao aniversário do anime de Yu-Gi-Oh!, o site japonês Nettly chamou Masahiro Hikokubo para uma entrevista. Para quem não conhece, o Hikokubo é o responsável pelo desenvolvimento dos duelos de Yu-Gi-Oh! Desde Yu-Gi-Oh! Duel Monsters até Yu-Gi-Oh! Go Rush. Então o cara está há muito tempo trabalhando na franquia, e devido a isso, ele revelou coisas incríveis sobre Yu-Gi-Oh! Então eu vou começar a contar sobre a entrevista a partir de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. No anime de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, Hikokubo foi responsável por adaptar os duelos do mangá do Takahashi e fazer algumas alterações para adaptar no anime. Basicamente o trabalho do Hikokubo era reconstruir os duelos do mangá que ficavam muito diferentes das regras do TCG. Tipo, se alguma cena no mangá não fizesse sentido com o card game, a missão do Hikokubo era editar o roteiro do duelo para inserir cartas que fizessem essa cena funcionar. Hikokubo até cita um duelo que ele teve que fazer uma dessas alterações, e foi no duelo entre Yugi e Seto Kaiba, na Batalha da Cidade. Ele disse que no mangá o confronto entre os deuses egípcios Obelisco e Slifer foi muito curto, e por isso o roteirista do anime Shin Yoshida pediu que Hikokubo fizesse alterações para tornar o confronto entre Obelisco e Slifer mais longo e emocionante. Hikokubo disse que teve um grande trabalho ao fazer isso, pois ele tinha que calcular certinho o número de cartas que haviam na mão do Yugi, e também tinha que calcular o poder do Slifer, para garantir que nada saísse dos trilhos. Ele também tinha que garantir que os deuses egípcios não fossem destruídos facilmente. Hikokubo considera esse um de seus trabalhos mais difíceis, mas que no final o deixou muito orgulhoso com o resultado. Ele também disse que tinha um certo trabalho com duelos em arcos fillers, como no Reino Virtual, pois ele tinha que pensar em cartas novas e efeitos novos para esses duelos. Agora vamos falar da parte que Hikokubo falou de Yu-Gi-Oh! GX. Ele trouxe uma informação bem interessante. Ele revelou que o motivo de Yu-Gi-Oh! GX ter um foco tão grande nas cartas de fusão não foi por uma exigência da Konami. A Konami não interferia muito na época do GX. Na verdade, quem é o responsável pelas fusões em Yu-Gi-Oh! GX é o Hikokubo. Ele disse que durante a pré-produção do anime GX, ele sugeriu que eles deveriam focar no uso das invocações de fusão na era GX. Ele explica que a polimerização e a invocação fusão eram raramente utilizadas durante a era Duel Monsters, e ele sentiu que era uma mecânica subutilizada, mas muito interessante. Ele disse que o Kazuki Takahashi adorou a ideia, e por isso Yu-Gi-Oh! GX seguiu com foco nas cartas de fusão. Outra coisa que Hikokubo explicou é que devido a Yu-Gi-Oh! GX não seguir um mangá e ter um formato de vilão do dia, com cada episódio tendo um duelista e um baralho novo, toda semana o diretor e os roteiristas se reuniam com ele para definir a ideia básica do deck que o personagem do episódio utilizaria. Ele também disse que hoje em dia, esse tipo de reunião que acontecia na época do GX não acontece mais. Em vez disso, ele sugere as cartas e os duelos para o diretor, os roteiristas e a equipe da Konami. Hikokubo também revelou que sua parte favorita do trabalho é levar os pontos de vida a um certo limite e construir uma maneira de garantir que o duelista tenha seus pontos de vida zerados. Ele também gosta de ter que pensar no nome das cartas e fica animado quando o nome não colide com nomes protegidos por direitos autorais. Olha que eu compartilho dessa alegria dele, eu sei muito bem como é ótimo ter um conteúdo seu não sendo pego por direitos autorais. Principalmente quando não é nenhuma empresa que tem alguma coisa a ver com o anime vindo encher o saco da gente por causa de um trecho de 15 segundos ou alguma imagem aleatória. Voltando ao assunto, o Hikokubo também explicou como ele faz para criar o deck dos personagens. Ele disse que primeiro começa criando o monstro Ice e a partir do Ice ele vai construindo o resto do deck do personagem. E agora voltando a Yu-Gi-Oh! GX, ele disse que uma das coisas que ele mais adorava na época do GX era ver as crianças imitando o grito de guerra do Chess. Lembra aquele grito lá que foi traduzido para cá como Chess é o maior? Na versão japonesa esse grito é Majonami Thunder. Então ele achava bem legal ver as crianças imitando esse grito na rua.
Ele também disse que o duelo que ele mais gostou de trabalhar em Yu-Gi-Oh! GX foi o duelo entre Jin e o Rei Supremo, porque o Rikokubo era muito apaixonado pela carta da super polimerização, e ao longo do GX ele queria passar a ideia de que a polimerização era uma carta incrível, e foi através desse duelo do Jin e o Rei Supremo que ele pôde mostrar a carta da super polimerização como o ponto mais alto dessa visão que ele tinha sobre a polimerização. Ele também gosta muito do deck de fósseis do Jin, e ele revelou que o objetivo do deck de fósseis do Jin nesse episódio contra o Rei Supremo era o de escavar e desenterrar o coração do Jaden. Rikokubo adora esse tipo de simbolismo em duelos. Ele gosta muito quando nomes e efeitos de cartas combinam com os pensamentos e ações do duelista. Rikokubo confirma que com o passar do tempo, a equipe da Konami foi interferindo cada vez mais e solicitando que ele usasse determinadas cartas que a Konami queria. É nesse ponto da entrevista que Rikokubo fala sobre Yu-Gi-Oh! 5DC e o rumo que a franquia tomou depois de 5DC. Bem, Rikokubo teve uma grande participação em Yu-Gi-Oh! 5DC. Tipo, além dele cuidar dos duelos do anime, ele também cuidou do mangá de 5DC. Mas apesar disso, 5DC foi o anime responsável pelo início da ruína de Yu-Gi-Oh! Ao iniciar com a invocação Synchro, uma tradição de que todo anime novo de Yu-Gi-Oh! Precisa de um novo método de invocação. Isso fez com que os duelos se tornassem cada vez mais complexos. Devido às novas invocações, o trabalho dele começou a ficar muito difícil, principalmente em Yu-Gi-Oh! Archive, onde era difícil lidar com os monstros pêndulo e escala de pêndulo. Mas ainda assim, os pêndulos eram aceitáveis. Porém, o ponto de ruptura chegou em Yu-Gi-Oh! V-Rains. Rikokubo disse que V-Rains foi a série mais difícil que ele trabalhou, porque as invocações Links eram extremamente difíceis de usar, e a zona extra de Link era problemática. Ele disse que chegava a ser torturante quando o roteirista Yoshida pedia para ele usar a zona extra de Link em algum duelo. Rikokubo até cita qual era o personagem mais difícil de trabalhar em V-Rains. Ele disse que o Soul Burner e seu deck de Salamangreat davam muito trabalho, pois o deck do Soul Burner era super quebrado e tinha muitas invocações e jogadas diferentes. De acordo com Rikokubo, os duelos mais difíceis de trabalhar com Soul Burner eram os duelos em que ele tinha que perder, pois era quase impossível fazer um duelo em que Soul Burner perdia de forma consistente. Yu-Gi-Oh! Sevens surgiu justamente por causa desse exagero com as invocações. À medida que as séries de Yu-Gi-Oh! Iam avançando, tinha que surgir uma nova invocação, e isso foi saturando o jogo. Devido a isso, foi preciso tornar Yu-Gi-Oh! Mais simples, com Yu-Gi-Oh! Sevens. Eles tiveram que apertar o freio. Devido a isso, o Seven surgiu simples e cômico. Rikokubo finaliza a entrevista dizendo que Yu-Gi-Oh! É incrível por ser uma das poucas obras em que é possível reproduzir as jogadas do anime em duelos reais. E bem, eu agora vou comentar um pouco da entrevista e dar minha opinião sobre algumas coisas que o Rikokubo falou. Primeiro de tudo, eu achei essa entrevista fantástica. Eu gostei muito de como o Rikokubo explicou como é que funciona o planejamento para os duelos, como é que ele desenvolveu os duelos do anime. Eu achei muito interessante a parte que ele falou de Yu-Gi-Oh! GX, que ele explicou o motivo de ter tantas fusões em Yu-Gi-Oh! GX e falou sobre o duelo do Rei Supremo contra o Jin. Mas claro, o ponto principal da entrevista foi quando ele falou sobre Yu-Gi-Oh! 5DC e como Yu-Gi-Oh! Foi se tornando complexo depois dessa temporada. Eu concordo com tudo que ele falou, realmente. A invocação Synchro deu origem a uma complexidade grande em Yu-Gi-Oh! Porque isso foi fazendo com que cada temporada nova precisasse de uma invocação nova. E já não tinha mais como fazer invocação e tiveram que ir por Sevens. Porque realmente Yu-Gi-Oh! Já estava muito saturado de invocação. Já tinha Synchro, já tinha Pêndulo, já tinha Link, já tinha Xyz. Então não tinha mais nenhuma para inventar, não tinha mais nem cor de carta para usar. Então foi o jeito de criar o Sevens, que é uma maneira mais simples de jogar. E claro, vai poupar o trabalho do Rikokubo, porque eu imagino, cara, como devia ser torturante para ele trabalhar nesses animes que tinha muitas invocações complexas, velho. Que nem ele citou que era horrível trabalhar em V-Rains, principalmente trabalhar com Soul Burner, porque imagina aí, o cara ter que planejar um duelo com múltiplas invocações, com Zona Link, com Pêndulo, escala de Pêndulo, faz Xyz, faz Synchro. Nossa, devia dar um trabalho para ele e também para os animadores terem que fazer isso. Então dava muito trabalho para a galera, então eles tiveram que fazer os Sevens. Porque realmente 5DC é uma temporada bem legal, mas 5DC acabou criando esse problema da invocação nova, de ter uma necessidade de ter uma invocação nova em cada temporada. Isso foi tornando o jogo muito complexo. Isso não foi prejudicando a história, não foi prejudicando o personagem, mas foi prejudicando o jogo do anime, porque foi ficando muito complexo e saturado de invocação. Tipo, todo mundo sabe que eu detesto o Sevens, mas não porque o Sevens se tornou o jogo mais simples. Eu não tenho problema nenhum com o Rush Duel ser mais simples. Apesar de eu não gostar muito de algumas coisas do Rush Duel, mas eu não vejo problema nenhum em fazer um jeito mais simples de jogar, um jeito mais devagar. Meu problema com o Sevens é a animação, é comédia exagerada, é o roteiro, é a história. Com essa entrevista do Rikokubo ficou muito claro por que o Yu-Gi-Oh! 7 chegou. Tava num ponto que não dava mais para avançar com o universo principal do anime. A única maneira seria se eles seguissem com o universo principal de Yu-Gi-Oh! Com um anime novo, mas sem invocação nova.
eles seguiam de uma maneira parecida com o OCG, pegando tudo que já foi feito e só criando novas histórias, novos roteiros e novos duelos com novos decks que funcionassem sem precisar de uma invocação nova. Mas claro, a solução mais simples foi simplificar o anime, e eu entendo perfeitamente isso. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Deixe nos comentários o que você achou da entrevista do Rikokubo. Se você concorda com o que ele falou, que essa tradição de novas invocações começada lá no 5Ds foi arruinando a franquia até chegar num ponto que não dava mais para criar uma nova série, uma nova invocação, porque já estava saturado de invocação. E eles tiveram que simplificar tudo e fazer os Sevens. Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e confiem no coração das cartas. Tchau, fui! Agradecimento especial aos membros do canal. Muito obrigado. Como vocês sabem, o alcance do canal caiu muito. Eu tô tendo sérios problemas com a monetização do YouTube por causa do problema dos strikes. Todos aqueles vídeos que eu tive que excluir. Então muito obrigado a todo mundo que está se tornando membro do canal, porque está ajudando demais.